Oi, oi. Eu vou chamar aqui o César. A Mari deve estar entrando. A Mari entrou. Oi, César. Olá, boa noite. Bem? Oi, A Mari Joia? tá aí. Oi, boa Olá, boa noite. noite. Que honra noite, ter vocês tudo aqui. bem? Joia? Tudo Ai, bem? tudo. Tudo Querem um tranquilo. chimarrão? Meu Ai, aqui, cafezinho ó. já tá aqui. Não aguento mais Ah, chimarrão hoje, minha aguinha. Já deu ai, minha cota de chimarrão pra agora mim. que eu sentei para tomar chimarrão. Ah, Antes de então tá bom. iniciar, antes da gente falar qualquer coisa, eu quero dar os parabéns para a pequena Ana. Verdade, Obrigada. verdade. Lindas fotos, parabéns. Obrigada. É, três, Obrigada. Ana? Dois. Três? Dois? Dois. Dois. Então ele passa muito rápido, passa muito Passa. rápido. O tempo Muito, muito. Verdade. Aham. ele atropela. Eu parei ontem para olhar umas fotinhas dela e quando eu olhei assim, eu disse, gente, ela era um cotoco e agora já está adquirindo aquelas independências, né? Aquelas liberdades com o passar do amadurecimento deles, né? E a gente vai ficando meio mais apegado, assim, né? Ah, como é que ela já tá indo sozinha fazer aquilo, né? É Mas, verdade. Daqui a pouco a mãe mas vai é o entrar papel da gente, né? em luto maternal, né? Não precisa mais de mim como precisava antes. Real É, oficial. bem isso. Gente linda, então, dando abertura à nossa live, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês dois. Primeiramente, a Mari, que é alguém que entrou no meu coração por acaso, através do meu TCC, depois sendo minha professora dentro da faculdade, e abriu um horizonte muito diferente na minha visão, principalmente de atenção básica. E se hoje esse projeto está aqui, muito da responsabilidade disso tudo é dela e da Jennifer, tá? Então eu queria te agradecer muito, a nossa linda, maravilhosa Mari. E através desta pessoa maravilhosa, veio então o César aí para contribuir com a gente também, para acrescentar com a gente sobre esse tema que eu quero entregar, quero possibilitar que a minha filha, quando chegar no momento dela apresentar isso, né? E se for esse o caminho que a fisiologia, que o discernimento dela for, que ela não encontre todos esses empecilhos, né? Toda essa dor que a gente ainda encontra por aí, tanta desordem, né? Tanta gente ainda morrendo vítima de violência por não se ter ainda liberdade para se falar sobre gênero, sobre opção sexual, sobre orientação sexual. Então, hoje o propósito ele é muito maior, ele não é simplesmente da gente falar da saúde, mas é da gente falar sobre temas aqui dentro que mudem o cenário, né, que a gente encontra do lado de fora do Instagram, né? Então, hoje a contribuição de vocês, tenho certeza que vai ser enorme aqui dentro, né? E para a gente dar um início aí, eu queria que a Mari se apresentasse para a gente, dissesse aí um pouquinho da trajetória dela, para que o pessoal também entenda um contexto de por que que eu te escolhi. Ah, bom, primeiro eu vou pedir desculpa à voz, né? Eu acho que não é Covid, já fiz teste, não é Covid, é um resfriado mesmo. É mistura de mudança de temperatura com um pouco de estresse. Mas quero te agradecer, Ana. Realmente acho que a gente se encontrou nesse último semestre passado, né? Na verdade, começamos a ter mais contato. Surgiu então o TCC, e para quem não sabe, a Ana está trabalhando uma temática muito importante, que é a temática então que vai abordar a questão do fumo, né, do tabaco entre os profissionais de saúde. É algo que muitas vezes a gente não se dá por conta disso. E os nossos resultados, né, Ana? Nosso, porque a gente está fazendo junto, já demonstra isso, esse caminho em que o tabaco tá, o fumo está dentro do processo do trabalho do dia a dia
principalmente da enfermagem. A gente acabou tendo um público maior de enfermeiros. Mas a gente não pode contar o resultado do trabalho ainda. 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 Mas agradecer pelo convite, é muito estranho ainda, por mais que a gente tenha passado um longo período aí, os últimos 2 para 3 anos, com tecnologia mais avançada, vídeos e coisa e tal, eu confesso para vocês que é sempre muito difícil. E um pouco antes a gente estava conversando, eu e o César, e eu não sabia nem, eu não sabia nem como fazer entrar na tal de live, né? Então, é tecnologia, tá bem? Mas eu acho que esse é importante. Então, para quem não conhece, eu acho que eu estou olhando ali os nomes que estão entrando, a grande maioria eu acho que eu acabo conhecendo. E aí já vi alguém assim, já vi alguns amigos bem antigos. Não que eu seja uma pessoa, como eu costumo dizer, né? É que eu comecei muito cedo, não que eu seja uma pessoa mais, assim, com uma idade perto dos 50. Nota-se que eu tenho bastante cabelo, daí a gente percebe que o César tem pouco, ele tem mais idade. Ah, isso. Mas há pouco eu vi, eu não sei se ainda está na live, eu não sei se entrou, mas se ainda está, mas eu vi uma pessoa maravilhosa que entrou ali, não que as outras não sejam, mas eu queria destacar que é um grande amigo, que eu morro de saudade dele, que é o Matheus. O Matheus é uma pessoa muito importante na minha vida, também na minha vida profissional, e a gente trabalhou junto lá no Santo Antônio, quando a gente era muito pequeno, então assim, umas crianças bem pequenas dentro da área da saúde. E agora, quando eu olhei ali que ele tinha entrado, fiquei bem, confesso que fiquei bem emocionada de poder ver que ele está me acompanhando. Dividir essa temática, ela é extremamente importante, ela é muito pertinente discutir sobre esse cuidado, né, sobre essa atenção, e não é só uma questão de saúde, não é só uma coisa de prevenção de doenças na população, mas sim um olhar para tudo isso, né? Eu acho que cada vez mais quero te parabenizar por cada vez mais tu tá fazendo isso, de estar trazendo, ter a coragem de criar isso, porque tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto e criar isso. Então, dividir esse momento com o César é um amigo assim, presente, que o grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa na qual a gente faz parte, e o César foi um presente nesse momento, assim, de vida, nos últimos 5 anos, eu acho, mais ou menos, né, César? Por aí, 4, 5 anos. Isso. E, 4, 5 então, anos. é um cara que a gente troca muita figurinha, a gente é muito parceiro, e costumo dizer que, assim, a gente acho que em outras vidas a gente foi meio que irmão, assim, de vez em quando ele puxa minhas orelhas, eu puxo a dele, e assim a gente vai. E é uma pessoa fantástica. Então, assim, é muito, muito gratificante poder estar dividindo esse momento com ele também, tá? Vou deixar ele falar um pouquinho, porque tu vai ver que a gente tem a dificuldade de falar, tanto eu quanto ele, então vai... Eu não sei, tu quer estipular um horário, tu pode ficar bem à vontade, tá? Não, assim, quando a minha mãe bater na porta e disser a Ana Clara tá chamando, aí a gente se preocupa, entendeu? Então tá bom. Certo. Tá bom, então agradeço também imensamente essa oportunidade aqui. A mesma forma, assim, eu fiquei pensando como é que eu entro nessa tal de live aí, né? Porque é a primeira que eu tô fazendo, mas realmente, como vocês já colocaram, é um assunto muito pertinente, né? Também foi um presente, né? Eu ganhar esse grupo de pesquisa, né? A Mari junto comigo, agora tu, sabendo que tem tanta gente aí fora que está realmente empenhada em trazer informação sobre essa questão, né? E eu acho que a gente só vai dar um pontapé, a gente só vai conseguir colocar um pontapé inicial disso. Eu acho que outras lives vão vir aí, né, Mariana? Outras conversas vão ter que vir aí. Mas respondendo a tua pergunta da minha trajetória, né? Eu sou professor há 30 anos, eu sou professor de... Mário, eu já passei sim dos 50, por isso que eu tô assim, né? E muitos dos meus cabelos se foram desde que eu te conheci, tu me trouxe muita coisa, tu me encheu de muita coisa para fazer e ler, né? Então, muito da perda dos meus cabelos tu tem a ver com isso, mas isso a gente conversa depois.
tá? Eu tô ficando com medo. E esse estudo, esse grande interesse, digamos assim, pela temática LGBT, ele partiu a partir da tradução de um trabalho que eu fiz há uns 2 anos atrás, um trabalho de mestrado, porque eu sou tradutor, então eu fui trazer, né, fui fazer essa tradução. E justamente era de um médico que ele falava do atendimento da população LGBT, principalmente da parte das pessoas trans, no atendimento público. Isso me chamou realmente muita atenção, né? E me chamou tanto a atenção que tanto o trabalho de TCC, porque eu estou fazendo agora a graduação de psicologia juntamente com o mestrado de psicologia, porque eu sou formado em comércio exterior. Então, tanto o TCC quanto a dissertação, eu investi realmente na população LGBTQIA+, porque a gente viu nas nossas pesquisas, né, Mário, tu tá participando bastante do grupo de pesquisa da professora Geraldine ali da Fevale. A gente está vendo assim o quanto a população ainda não conhece. E quando a gente não conhece, a nossa tendência é rejeitar. Quando a gente não conhece, a nossa tendência é discriminar, né? É jogar para fora da nossa vida. Se eu não conheço, eu não sei como lidar com isso, então é melhor eu jogar para escanteio do que ter que encarar algo que realmente vai me tirar da minha zona de conforto, né? Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que para a gente começar tá aí, né? Eu entrei então para psicologia e para o mestrado. Não era no início, não era o que eu iria fazer, não era sobre isso que eu iria escrever. Mas a gente sabe que a gente faz um destino aí, Deus coloca outro no caminho e a gente vai trocando, né? E a gente vai fazendo aquilo que vai nos chamando a atenção, né? E foram esses trabalhos, então, que foram me chamando a atenção. E quero aqui de público agradecer a Maristela aí, né? E a professora Geraldina, não sei se ela está aí. O apoio, assim, das duas desde o início, assim, para esse meu projeto, né? É isso aí. Eu acho que esse é o nosso papel quanto profissionais da saúde, né? Já te inclui nisso, né, César? A gente tem esse papel de levar a educação, levar informação, né? Hoje todo mundo vai ali dar um Dr. Google, né? Saiu alguma coisa, vai lá. Mas e quanto do que está ali no Google é realmente uma informação relevante, uma informação que vai mudar a tua conduta, o teu cuidado? Porque ter um diagnóstico, né, é uma coisa, agora saber o que fazer com ele é outra, né? Então, que a gente, como profissional da saúde, a gente possa usar dessas ferramentas que a gente tem de forma ainda gratuita, né? Para levar essa educação, para levar essa abordagem de temas relevantes aí para quem não tem também o acesso, porque nós somos privilegiados de poder estar dentro de uma instituição de universidade de 3º grau, né? Mas quantos por aí não têm essa oportunidade? Né? Então, eu queria começar por vocês aqui, numa linha de pensamento que eu acho que a primeira coisa que a gente fala quando se fala em LGBT, a gente pensa, primeira coisa que vem à cabeça é preconceito. Né? O que me remete primeiro pensamento, se alguém me pedir, Ana, o que tu pensa se eu falar isso, é o preconceito que ainda se tem. Queria que vocês me ajudassem a gente contextualizar como profissionais primeiro, né? Como é que a gente pode, porque a gente sabe que dentro das próprias instituições de saúde a gente tem muitos colegas que não colocam a postura profissional em primeiro lugar, né, e acabam agindo de forma extremamente preconceituosa. Então, como é que a gente pode ter esse papel de multiplicador lá dentro do nosso setor, né, como formiguinhas lá, para mudar um pouquinho desse cenário que a gente ainda tem na saúde? Bom, eu posso começar, César? Por favor. Tu me permite? Já que eu tirei muitos dos teus cabelos. Eu acho que a gente tem que pensar que como que a gente vive hoje? Que sociedade é essa? Né? É uma sociedade que é bem mascarada,
A gente tem que pensar nisso, é uma sociedade mascarada, é uma sociedade que vem cheia de pré-conceitos, né? Então, assim, eu sou melhor do que o outro, eu estou muito mais preocupado, como eu digo em aula, né, Ana? E repito, né? A gente tem um orifício abdominal, né? Para não dizer o umbigo ali, então eu estou preocupado com o meu, o do outro. Se os outros têm condições, como que o outro tá, não importa, né? Nesse contexto, é uma humanidade muito individualista. A gente até viveu agora há pouco, né? A gente pode pensar assim que a pandemia se falava muito em mudanças, e mudanças, e mudanças, mas que mudanças? As pessoas mudaram? De se questionar em relação a isso. Muito egoísta, né? Aquela coisa assim, egoísta. E aí a gente vai entrar em outras coisas. Machista, homofóbica, racista. Então, hoje, numa aula, estava comentando, se a gente associar mulher, daí a gente associa mulher, uma mulher negra, né? Uma mulher negra lésbica. Uhum. A gente tem um problema. Esse indivíduo, ele não, eu não sei em que momento ele deixa de ser indivíduo para uma parte da sociedade e passa a ser uma coisa qualquer, né? Porque ele tem uma cor de pele, porque ele é mulher, né? E aí a gente entende que mulher, infelizmente, ela vive, né, numa situação de julgamento, de preconceito já, e ainda se ela for lésbica, né? Então ela sofre muito mais. E quando tu diz assim, como a gente vai agir? O nosso profissional, muitos dos nossos profissionais, porque ele tem a cultura, tem a questão religiosa, tem várias coisas, várias crenças, né? Hoje a gente precisa falar dessas crenças, a gente não pode desassociar questões políticas também, né? Elas estão todas associadas dentro desse contexto. Ele vem para dentro do trabalho. Nós não somos uma máquina, um computador, que agora eu estou lá numa unidade de saúde e agora não vou ter meus pré-julgamentos. Não, a gente não consegue desassociar, né? Quando a gente olha e associa isso. Então é muito difícil de tu trabalhar, é mudar esse paradigma das pessoas, delas entenderem, né, que nós não somos uma cor de pele, que nós não somos uma questão de gênero, que nós não somos uma questão de conta bancária, nada disso. Nós somos seres humanos e precisamos ser vistos desta forma. Eu costumo dizer, eu digo assim, que que justificativa tu vai dizer para uma criança, pegando a tua menina de daqui a pouco 5 anos, que ela não pode ter contato com um amiguinho preto? O que tu vai poder dizer isso para ela? Que quando ela tiver 12 anos, ela não pode ter contato, ela não pode ter amigos que gostem de meninos. Porque isso está errado. E a gente vem de uma sociedade, né, que ela faz? Meninas é com meninos, meninos com meninos, mas não tem, e que não tem respeito. Muitas vezes a gente entra nas casas, nós que somos da atenção primária, quantas vezes a gente invade, né, entra nas casas e escuta o pai falar para o menino, é bonito, não precisa nem entrar, nem precisa, dentro do nosso ciclo de, como é que eu vou te dizer, pessoal mesmo, familiar, tu escuta alguém dizer assim, é bonito o menino beijar as gurias na boca lá com 7, 8 anos, né? É macho. Né? Uma coisa assim, é porque ele bateu no coleguinha porque ele é macho. Gente, não é assim. O respeito, o olhar. Então, eu acho que não é que eu não acredite, não é isso. É as pessoas olharem, né? A gente poder acreditar na mudança. E as mudanças começam nesses momentos mesmo que a gente está vivendo de discussão. E não importa se a gente tem 30, 40 pessoas, 10 pessoas. Se a gente tiver 5 e a gente conseguir
plantar uma pequena sementinha para aquela pessoa pense, bah, ao invés de eu dizer aquele lá é um gay, eu pensar, não, aquele que vem vindo lá é o fulano, ele tem nome e ele precisa ser. Não é o paciente que está internado no quarto fulano de tal gay. Eu não me importa isso. E quantas vezes a gente encontra isso no dia a dia, né? Exatamente. Quantas vezes? Então, eu acho que primeiro a gente precisa pensar e que tem que ter movimentos como a gente está fazendo. É pequenininho? É, mas é importante. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É tentar trazer para a sociedade que a gente precisa. Está na hora da gente fazer essa mudança. É algo assim gritante. Recentemente, eu orientei o Paulo, até mandei uma mensagem para ele, para o Paulinho. Paulinho é um aluno do 10º semestre e orientei ele sobre com essa temática. E até assim, tu lendo o TCC dele, ele traz dentro do TCC algumas referências e aí tu vê assim, citações de pai que preferia ver o filho morto do que ver o filho, então, dizendo que era gay, né? Então, o que é isso nessa sociedade? Sim. E, infelizmente, abordando nesse sentido, então, eu vivenciei na prática profissional isso, né? Eu tive um chamado no atendimento pré-hospitalar, a gente chegou para atender, era uma tentativa de suicídio, um menino de 15 anos que estava tentando suicídio porque o pai não aceitava que ele era gay. Né? Então, como é que a gente, né, eu me pergunto isso, e essas inquietações que eu acho que fazem a gente modificar também, né, as coisas aos poucos. Como é que a gente consegue incutir que isso que o Gui colocou ali em cima, né, é o respeito, né, é o respeitar, não me importa o que é a orientação daquela pessoa, não me importa o que ele decidiu fazer da vida dele, mas eu tenho que respeitar ele e tentar melhorar a realidade de vida que ele está inserido dentro das minhas condições que eu tenho, independente do que ele está fazendo. Né? Mas, e aí a gente vê isso que tu falaste perfeitamente, né? Que já dentro de casa eles não têm esse acolhimento, né? Então, o que tu esperar de uma sociedade, né? O que tu esperar do mundo lá fora, se quem deveria te proteger, te acalentar, te acolher, não faz isso. Exato. E muitas César está... A conexão tá um pouquinho ruim, Deu César, agora? eu não tô te ouvindo. Deu. Foi. Deu agora? Tá. A gente tem que entender que preconceito é enraizado no nosso país, é histórico do nosso país, né? Qualquer tipo de preconceito. E muito mais contra a população LGBT. Então, sempre que eu fico pensando assim, poxa, mas achar que esse pode, esse não pode, esse é gay, esse é hétero. Qual é o parâmetro para isso? Eu sempre fico pensando o parâmetro para eu achar que aquela pessoa é válida para estar na minha sociedade ou para estar na minha vida, ou aquela pessoa não é válida para estar na minha vida. Que parâmetro que eu estou colocando? E aí é o que vocês duas estão falando. Não entra o parâmetro pessoa. Não entra parâmetro indivíduo, entra o parâmetro do que aquela pessoa está representando. E aquela pessoa está representando algo que eu não conheço. Então, quando vocês falam assim, né, como é que a gente poderia ajudar os profissionais, né? Como é que a gente poderia ajudar os nossos colegas, porque tem na área da saúde, lá no posto, médico, enfermeiro, atendente, sim, que são preconceituosos, também tem psicólogos que são preconceituosos, sim, e a gente sabe que na nossa área não deveria haver, mas há, né? E eu acho que muito disso é colocar para esse profissional, bom, tu tem que aceitar, tu tem que isso, ou tu tem que aquilo. Muitas vezes, quando eu digo para alguém, tu tem que, a pessoa vai dizer, eu não tenho que nada, né? E fica um pouco mais difícil. Mas colocar para essa pessoa que muitas vezes a reação dela
não é nem tanto a reação dela. A reação dela é tudo aquilo que ela aprendeu. É tudo aquilo que foi incutido nela. É tudo aquilo que foi dito que é errado, que não está certo, que não é de Deus, que gosta-se muito desse discurso, né? Porque esse discurso, quando entra a religião, eu não digo espiritualidade, que é outra coisa. Quando eu falo de religião, da instituição, de leis e de dogmas, a gente não tem como discutir, né? Porque tá lá escrito, alguém escreveu há 2000 anos atrás, eu não tenho como debater mais com aquela pessoa, porque já está escrito, né? Mas quando eu trago isso para o real, aí sim eu posso debater. Teve uma pessoa que colocou alguns questionamentos hoje no meu Insta que eu achei muito pertinente, assim, né? Quando ela falava assim que ela não entendia, quando eu coloquei ali no meu Insta, que existia um padrão social. E eu respondi para ela, sim, existe um padrão social. E a maioria das pessoas não sabe, não reconhece que existe um padrão social. O padrão social é o heteronormativo. E melhor ainda se tu for hétero, branco, homem e jovem. Mais fácil ainda. As portas se abrem muito mais para ti. Se tu foge um pouco desse padrão, o preconceito entra. Se eu abro um pouco essa porta de questionamento, o preconceito vai entrar. Então, assim, quando eu digo que existe sim um padrão que a nossa sociedade aceita, outro padrão que a nossa sociedade não aceita, que ela repudia. Tá? Se eu parto desse princípio, eu consigo começar um diálogo com alguém e dizer, bom, de que parâmetro tu consegue me dizer que essa pessoa é diferente, ou não merece respeito, ou não merece consideração? Baseado em quê? Daí para essa pessoa fica difícil. Porque não se tem, a não ser que eu diga, bom, vai chegar num ponto que ela vai ter que me dizer, bom, porque é assim, porque eu aprendi assim. Bom, porque a minha mãe aprendeu assim, porque a minha avó aprendeu assim, minha bisavó aprendeu assim. Porque na época deles era assim, a família era completamente diferente porque é hoje, né? Por isso que em toda família tem aquele tio solteirão, aquela tia solteirona, né? Principalmente em anos passados aí, dos nossos antepassados, né? Por quê? Porque essas pessoas não podiam expressar a sua orientação sexual, porque as pessoas colocam muito a opção sexual, né? Como se eu optasse, né? Eu poderia perguntar para vocês, como é que vocês optaram por ser heterossexual? Acordei um dia, né? Vou ser hétero, né? Aí eu acordei um dia, não, agora eu vou ser LGBT. Quero ver como é que é esse negócio aí, né? Quero ver como é que é não ser respeitado, como é que é não conseguir ir a muitos lugares sem saber que eu vou ser agredido, sim. E a agressão pode ser física, pode ser com um olhar, pode ser com a síndrome do cotovelo, né? Que a gente fala a síndrome do cotovelo. Olha lá quem entrou, olha lá quem chegou, né? Aquele olhar velado. O meu trabalho de dissertação apareceu muito isso, né? Que hoje em dia isso as leis que auxiliam a população, que protegem a população LGBT, elas têm um papel fundamental e muito importante nisso, veio para proteger. Então, assim, eu não falo mais muito, né? Eu não digo mais muito, né? E hoje até parece que uma celebridade aí, ela foi condenada por homofobia, né? Depois vocês dão um Google aí, vocês vão encontrar. E eu até estava comentando com algumas pessoas, é a primeira vez que isso acontece no nosso país. Eu, por exemplo, eu não lembro assim de que uma pessoa tenha sido condenada, né? Parece que vale recurso ainda, mas que ela tenha sido condenada por ter proferido palavras homofóbicas contra alguém, né? E ela, como réu primário, vai ter que pagar cestas, aquela coisa toda. Mas aí, poxa vida, abriu precedente agora. Então, assim, como eu não posso falar muito, como eu não posso chegar na tua cara e dizer aquilo que realmente eu estou pensando, porque tem uma lei agora que me protege, eu vou fazer isso de uma forma velada. Eu vou dar a piadinha, eu vou te olhar de um jeito diferente, né? Eu não subestimar a tua vou te capacidade. subestimar, eu não vou te contratar, porque eu acho que tu tem um jeitinho meio
diferente, eu tenho um jeitinho meio efeminado, ou a mulher é muito masculinizada, isso não vai ficar bem para a empresa. Então, assim, a gente aqui entra o quê? Aqui entra todos os adoecimentos que levam aos postos, que levam aos consultórios, né? Fala, Mari. Não, tu tá falando e eu quero falar, né? Claro, né? Mas as formas sutil, né? E do tipo assim, lá vem aquela que se veste que nem homem, né? Aquela coisa que se veste que nem homem. Eu fui no médico, fui no posto, no postinho, fui como costume, né? Na unidade de saúde. A palavra postinho me deixa nervosa, mas fui na unidade de saúde e quem me atendeu foi aquele gay, aquele homossexual, aquele gay, né? Não, ele não tem nome. Né? Ele não tem, é isso mesmo, Guilherme, essa cultura de discriminar é forte, e ela discrimina de todas as formas, né? É algo, e a gente precisa discutir com certeza cada vez mais sobre isso, trazer isso mesmo, porque a gente vê mulheres cuidando de outras mulheres e sendo preconceituosa com as atitudes, né? Quantas vezes, eu não sei se, né? Mas eu pelo menos já ouvi várias vezes. A menina foi violentada, abusada, mas também olha a roupa que ela andava. Pediu, né? Tava pedindo. Estava pedindo. Gente, essa coisa de normal, que parece que é normal. Quer dizer, tu vê um homem e uma mulher se beijar na rua, tranquilo. Tu vê um homem beijar o outro homem, ou uma mulher beijar outra mulher, meu Deus. Só que aquele homem que vergonha. Muitas vezes aquele homem e aquela mulher que estão se beijando, aquela mulher é violentada em casa, sofre uma série de coisas, mas para a sociedade está dentro de um perfil normal. Quando a gente vê uma sociedade, quando a gente vê um homem, dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, a gente já faz o nosso olhar crítico, né? A gente já é bem aquilo, dá um soco no outro, faz um olharzinho, dá uma risadinha diferente, né? E isso é que a gente tem que mudar. E eu acho, sabe, pensando, porque já vou te passar a palavra, nervoso, por fica favor, calmo. Por favor. Eu acho que a gente tem que discutir isso na sala de aula do ensino fundamental, no ensino médio e na graduação. Nós não podemos fechar os olhos que dentro de uma universidade não tenha isso. Muito pelo contrário, muitas vezes tem em maior quantidade até, né? Então, assim, tem aquela coisa, lá vem vindo aquela guria, ela tem um caso com outro menino, tá aí. Aí tem um caso, né? Tem um caso. Tem um caso. Isso. Não é uma relação. Relação de amor, relação de afeto, é só entre um homem e uma mulher, né? Tô falando sexo biológico, heteronormativo, de novo a gente volta, né? A gente tem várias questões que a gente vai ter que levantar até chegar na ponta, que é o adoecimento físico e mental dessa população, né? Porque se vocês forem fazer um levantamento aí nos postos de saúde que vocês andam por aí pela cidade, né? Qual é o índice de pessoas assumidamente que fazem parte desse espectro LGBT, QIA+, né? Frequentam um posto de saúde? É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Eu vou te dizer, primeiro que não é posto de saúde, é unidade de saúde, tá? É verdade. É só para te corrigir. Isso. E segundo, eu tenho que estar ensinando. E segundo, eu acho que o profissional não está preparado. Não tá? Vou contar assim para vocês, a gente faz coleta de citopatológico, tá? É algo, quando a gente está lá coletando, faz perguntas, né, para paciente. Ela diz, não, tu tem parceiro? A gente já sai perguntando para a mulher se ela tem parceiro.
parceiro. E aí, quando ela diz, não, eu tenho uma parceira, parece que os olhos, ele abre mais. Ela, Né? É, uma parceira. E aí tem aquelas pessoas que pensam assim, bom, se ela tem uma parceira, por que que ela vem coletar pré-câncer? Algo assim. Por que que ela, né? Gente, é umas coisas assim, já vem, tem um parceiro, a gente já define. E aí o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela já tem tanto medo, ela já levou tanto, que ela diz, sim, eu tenho um parceiro. Ou então, o que que ela faz? Ela não vem na consulta. Ela não vem na unidade, porque ela não vai... O que que o outro vai pensar? Isso. Sabe que agora pegando o gancho aí, né? Eu não sei se vocês viram aquela... Saiu em tudo que foi jornal, assim, eu fui tomar conhecimento a partir do nascimento do bebê daquele trisal. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre... são 2 mulheres, mais um homem, então, uma delas engravidou do homem, mas dos 3 têm um relacionamento afetivo e os 3 registraram a criança, né? E eu achei isso uma evolução, um marco, assim, de antes e depois, sabe? Então, por que que a pessoa, ela é bi, né? Então, ela tem afinidade, ela tem afeto pelo masculino e pelo feminino, por que é que ela não pode constituir a família dela? Né? O que que isso vai me afetar? Né? Essa pergunta que eu tenho que fazer. O que que eu tenho que ver com isso? O que que eu tenho que meter o meu bedelho? Onde isso vai impactar na minha vida? Agora, meu preconceito pode impactar, sim, e muito, e negativamente, como está acontecendo aí, né? Nesse nosso momento turbulento, né? Onde a gente ouve, onde a gente lê discursos que te instigam a virar as costas para aquele que é diferente de ti. E quando eu digo diferente de ti, eu estou dizendo de novo, baseado em quê? Aí a gente volta. Tudo que não for hétero é diferente. Mas qual é a problemática disso? A gente volta na questão, saúde mental, saúde física. Porque se a gente for ver, vocês estavam falando antes, né, da mulher tem um parceiro. Quando a gente fala de multidisciplinar, a gente não pode pensar só médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, né? A gente tem psicólogo, a gente tem que pensar naquela pessoa que recebe lá na UBS, é isso? UBS, aprendi? Recebe na UBS esse sujeito, porque de repente entra um rapaz lá dentro. Vai apresentar o registro, ele não trocou o nome dele ainda, está escrito Patrícia. Então a gente já sabe que é um homem trans. Aí eu vou perguntar, como é que tu quer ser chamado? Tu já imaginou passar lá o prontuário pro médico lá e ele vai chamar Patrícia, aí levanta aquele cara para entrar no consultório. O constrangimento disso, deveria ser assim? Não deveria ser assim, mas ainda é assim. E ainda mais aquele homem trans que vai consultar um ginecologista. Porque precisa fazer todos os seus testes, precisa fazer pré-câncer, precisa... Enfim. E se a gente passa agora para a mulher trans, né, que vai continuar tendo as suas questões de próstata, que vai precisar continuar vendo isso. Então, assim, quando a gente fala de multidisciplinar, a gente está falando da entrada do atendimento, da entrada do serviço. E não só lá na ponta, que é dentro do consultório do médico. O respeito tem que vir desde a porta. Porque antes eu não sei se eu vou ter. Eu não posso garantir se eu vou ter antes da entrada da UBS, eu não sei se eu vou ter esse respeito. Da minha família, da sociedade, daquelas pessoas pelas quais eu passar pela rua até chegar lá. Mas quando esse sujeito entra no atendimento público, ele precisa sim ser respeitado na sua individualidade, nas suas características. E não assumir que vão entrar ali dentro somente
os héteros normativos, né, com suas questões. Porque muitas vezes o adoecimento físico e mental da população LGBTQIA+, ela se intensifica muito porque essa pessoa não se sente à vontade de buscar um serviço público. Não se sente acolhido. Não se sente Não é respeitado. acolhido. Não é acolhido. Mas aí, então, o que ele César, faz? pegando o teu gancho, né? pegando o teu gancho, aí nós vamos entrar dentro de uma coisa que é chamada Política Nacional de Humanização. Eu ia né? falar agora, eu se orgulho de ler a plaquinha. Acolhimento. Oi? É isso mesmo que tu faz? Tu acolhe essa população, independente do porquê ela está aí, né? Exato. Não. E aí, quando tu pensa que todos nós temos direito, daí a gente vai entrar nos princípios do SUS, né? E aí, tu entra numa política nacional. Primeiro que falar de humanização, de um cuidado humanizado, produzido a partir de humanos, já é algo um pouco diferente, né? Eu preciso criar uma política de humanização para que humanos tratem os outros de forma humana. É algo um pouco, né, que a gente precisa ainda também parar para discutir. E como tu diz, os profissionais, muitas vezes, dentro dos serviços de saúde, seja na atenção básica, seja dentro do hospital, na média e alta complexidade, não está preparado para olhar isso. Então, ele vai ver lá o nome Patrícia, mas vai vir uma pessoa, um indivíduo, né, com características totalmente masculinas. E eu não tenho que julgar isso. Eu não tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que acolher. Então, o que essa pessoa faz? Essa pessoa faz exatamente o que tu diz. Ela não vai no serviço de saúde. Ela não busca atendimento. Ela não busca prevenção de saúde. Não. Por quê? Porque se eu for lá, a Ana vai me julgar. Né? A Ana vai me julgar. O César vai me julgar. Então, eu não vou lá. Eu não vou lá. Imagina... pegando o gancho de estratégia de saúde da família. Até vi que a Monize está aí. A Monize é uma agente comunitária ali do Kefas. Então, pegando o gancho de estratégia de saúde da família, microárea. Todo mundo daquela microárea se conhece, de certa forma. E aí a agente comunitária está indo na minha casa. Mas a minha família ainda não sabe que eu tenho relações com outros parceiros do mesmo sexo. Bom, mas eu vou procurar ajuda lá no posto, mas e se contarem? Entende? Isso. A quebra do sigilo, né? Algo também muito importante. Exato. E aí, às vezes, assim, ó, mas vem vindo aquela pessoa, aquele lá que é o gay, daí todo mundo olha, né? Todo mundo tem. Então, eu acho que a gente tem muito para evoluir nesse processo. Muito. E o início é discutir. É mudar na criança. Nós precisamos mudar as crianças para que a gente possa ter um mundo melhor. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda só olham para si na forma individual. Tá bom para mim e o resto, né? Então, na forma individual. E eu vou ficar só naquilo ali. E pronto. Que a criança vai ver... Vai lá. Pode falar. Que tu não para, né? É que a criança vai ver... A criança, amanhã a gente fala, a criança vai ver através dos meus olhos e falar através da minha língua. Olha só! Coisa olha que linda! Parabéns! Oi, parabéns, linda! Então, esse serzinho aí, que tá aí, ela vai aprender muito com a mãe. Só que ela tem sorte, né? Esse serzinho aí tem sorte de ter uma mãe que já está olhando para esses aspectos, né? Porque o grande preconceito vai começar dentro da minha casa, vai começar dentro da minha família, né? E é isso que eu vou me fortalecer ou não me fortalecer para enfrentar o mundo lá fora. Você vai lá comigo? Sabe que... Alguém fez uma pergunta. Alguém fez uma pergunta, deixa eu... Na opinião de vocês, qual seria a solução? Qual seria a solução para um atendimento digno na área de saúde para público LGBT? Seria uma solução treinar ou criar especialistas para o atendimento desse público?
Ana, eu vou dar a minha opinião, tá, Ana? Eu acho que é educação e saúde. É educação, a primeira coisa. Não sei se criar centros especializados, tá? Como tem em Porto Alegre, ambulatório da população LGBT, em outros locais tem. Não sei se isso já não é uma segregação. Por que eu tenho que ter um ambulatório, um local para atender esse público se nós somos todos iguais? Pois é. Não sei, pode ser que eu esteja equivocada. Daqui a um pouco eu preciso repensar nessa minha opinião. Vai ser atendida lá por um especialista, mas especialista em quê? Assim, o corpo da população LGBT em algum aspecto é diferente da população hétero. Eu preciso criar um especialista em atendimento especializado para que essa população não se sinta discriminada ou rejeitada ou não acolhida no posto lá da vila onde ela mora, ou é muito difícil ela ser rejeitada numa grande clínica, né, na Maurício Cardoso, né? Muito difícil, né? É outro nível, né? Porque outro nível tem grana. Né? Vamos falar abertamente. Eu só queria falar uma coisinha bem rapidinha. Bem rapidinha. Eu tô tão emocionada que os meus netos do coração também estão na live. O Lucas, de 5 anos, e o Davi, de 7. Olha só. E isso já mostra o quanto que é importante a gente discutir isso, né? Isso, tá aqui trazer isso para as crianças. Isso. Vamos, pode aí é que tá a questão, assim, desculpa só pegar esse gancho da criança, né? A minha filha frequenta uma escola, né? Nenhum momento sequer ela deixa de interagir com qualquer um das crianças da turma. Por que que ao longo do trajeto isso muda? Né? Por que que ao longo desse percurso se perde essa naturalidade de entender que é uma pessoa? Independente da cor, do cabelo, Porque daí a gente já entra para uma sociedade e para uma cultura que já estão adoecidas. E aí é muito difícil. É muito difícil tu manter a tua postura de enfrentamento disso. Tá? E se tu não tiver uma estrutura muito forte, familiar, com valores humanos, de direitos humanos, de respeito à pessoa. Respeito à pessoa. Não importa quem. Vai ser muito difícil eu não trazer para dentro de mim, não incutir o que está todo mundo falando, o que está todo mundo dizendo. Que isso não está certo, que o certo é homem com homem, que o certo é homem com mulher, errado é homem com homem, errado é mulher com mulher, que família é aquela margarina, né? Homem, mulher, 2 filhos, de preferência, primeiro um menino mais velho, depois a menina, que daí o menino vai cuidar da menina. Isso é o padrão que a gente ainda tem, né? Que a gente, você já, né? O macho, né? Conheço famílias assim que tem isso. Tem uma filha, tem 2 filhas, tem 3 filhas, e eles fazem porque eles como sustentar. Porque senão ia continuando e continuando, até vir um macho, né? Até vir um macho. Porque é isso que a gente... Porque sexo biológico é isso, né? O sexo biológico não define um homem. A gente entra numa outra questão filosófica. O que é ser um homem? Né? O que é ser homem? Ser homem é nascer com sexo biológico masculino? Na minha concepção, não definem homem. Os animais também nascem, né, com as suas características de macho. Né? Ser um homem e ser uma mulher, o que é isso? Isso é construção social. Onde dizem, né, que o menino usa azul, né, a menina usa rosa. O menino vai jogar futebol, a menina vai fazer balé. A menina não pode gostar de futebol. O menino não pode brincar de panelinha. Não pode. Eu tenho isso dentro de casa. Mas aí eu tenho isso dentro de casa porque o brinquedo...
Mas aí o chefe, o grande chefe é homem, esse tá legal. Esse eu respeito muito mais do que uma grande chefe mulher, né? Mas agora aquele grande chefe talvez tenha começado ali nas panelinhas mesmo, mas na criança não pode, porque vai virar gay. Mas então a gente tem que pensar que não haveria população LGBT no mundo. Por quê? Porque a princípio, um filho é gerado por um hétero e uma hétero, por um casal hétero. Então, se a minha referência é a heteronormatividade dentro da minha casa, tem por que eu ser LGBT. Por que eu seria LGBT? Aí entra, né? Não há opção sexual, é orientação sexual. Quer dizer, a minha sexualidade é essa, a minha forma de ver o mundo é essa, a minha forma de me relacionar com as pessoas é diferente. É só diferente. Não é estranha, não é esquisita, não é abominável, não é nada disso. Só entra num outro espectro das relações humanas, das relações de sexualidade das pessoas. A minha forma de ver, né? Eu acho que a Ana, novamente, várias outras pessoas, o Pedro é meu afilhado também, está participando. Eu estou ficando muito chique. A Ana colocou que ela é bem mais velha que nós, César, isso já. Mas que aprendeu em casa e também na escola que devemos respeitar todos. Que maravilha, Ana, que maravilha, que família. Padrão, isso não exatamente, foi o padrão, esse não foi o padrão. Não exatamente. Tu nasceste de uma família que já tinha um outro olhar para o mundo, para a sociedade e para a pessoa humana, né? Porque não foi o padrão da nossa sociedade. E ainda não é o padrão. Não é o padrão, não foi e não é. Porque a gente ainda tem essa coisa, por exemplo, né, gente, aquilo que é básico. Eu vim de uma família com 4 irmãos, meninos, e que não lavavam a louça. Porque lavar a louça não era algo de menino, e sim só das meninas. Então, as trabalhadeiras tinham que lavar a louça que os meninos, então, sujavam. Né? E a gente vê muito disso. Não faz isso, que isso não é tua tarefa, isso é tarefa. E, gente, não é uma coisa muito assim, lá longe. Não é. Quantas vezes a gente vê isso? Não é? Às vezes tu pega exemplos assim, ó, tu falaste em cor, né? Às vezes a gente vai uma colega, uma amiga, alguém tá grávida, daí tu leva uma roupa de uma cor rosa, por exemplo, e é um menino. Não vão usar, né? Não vai usar. Até o azul na menina até talvez use, mas o rosa no menino, gente, da onde cor define? Da onde a cor vai definir? Cultura, né? A gente precisa a nossa cultura destruir isso. A gente precisa destruir algumas coisas, a gente precisa colocar abaixo algumas coisas, né? Que não representam mais o patamar que a gente está de evolução da nossa sociedade, ou pelo menos deveria estar. Tá? Linda. Enquanto a gente continuar nesse preconceito, discriminação gera violência. E só que uma coisa assim, muito dentro desse contexto de masculinizar, né? Tem um comunicador de rádio que eu gosto muito, que é o Rodrigo Adams. Adoro ouvir o programa com ele. E uma coisa que ele bate muito, muito, muito em cima, rotineiramente, é a questão da posição masculina para fazer xixi. A gente ensina o menino desde que ele começa a desfraldar que ele tem que fazer xixi em pé. Por quê? O que isso vai mudar na masculinidade dele? Então, se ele quer ser hétero, né? Se ele desenvolver isso para o lado hétero, o que fazer o xixi sentado ou em pé vai mudar na vida dele? Exatamente, né? Porque é que ele vai deixar de ser menos ou mais homem se, por exemplo, dentro da casa dele tiver mais mulheres e por uma questão até de higiene ele fizer o xixi dele sentado.
né? Uhum. Então é aquela A mãe... questão extremamente cultural, e isso é muito difícil. Isso. É muito difícil porque eu convivi dentro de uma família, não só de uma, de várias, né? E que era incutido isso, né? Eu tive convivência com pessoas de mais idade, em que eles chegaram a falar que eles preferiam ter 2 filhas putas do que um filho viado. Cara, de onde que a gente veio? É isso, né? Né? Essa tu questão prefere que a tua filha seja totalmente exposta e vulnerável, porque é isso. A profissional do sexo é uma pessoa extremamente exposta e vulnerável, do que ela assuma a orientação sexual e que ela viva o afeto dela da forma que ela decidir, que vai ser satisfatório para ela e vai ser positivo para ela. Uhum. 2 pontos aí que nem tu estava falando ali, por que esse menino então não pode, né? A mãe vai ensinar, o pai vão ensinar a fazer xixizinho ali em pé, né? E depois a esposa briga por que mijou o vaso inteiro, né? Por que não levantou a tampa do vaso, né? Então, quer dizer, eu acho que é para construir essa briguinha, né? Que continua assim. Mas, enfim. Então, são essas coisas culturais que a gente precisa pensar. A gente precisa ver isso, né? Essa coisa que foi sendo trazida, que foi sendo passada, né? De geração para geração, e a gente simplesmente continua reproduzindo e muitas vezes não sabendo por quê. Porque eu entendo que muitas vezes um pai, uma mãe, eles não sabem como trabalhar com isso, porque também falta conhecimento para esses pais. Eu acho que a primeira coisa que esses pais sentem é o que vai ser do meu filho? Eu vou amar o meu filho, eu vou amar a minha filha do jeito que for, e eu acredito que sinceramente a maioria dos pais são assim. A grande maioria dos pais são assim. Mas o grande medo é o que vai ser do meu filho na rua. Então a gente vê pesquisas e leituras e conversas que a gente faz, né? O filho, vamos pegar o filho, né? Porque o meu trabalho foi da população homossexual gay cisgênero, né? Do filho se abrir para a mãe, né? E o que a mãe fala? Ok, mas assim, ó, vamos ficar entre a gente, né? Não fala nada pro teu pai. Também já é velado isso, ou seja, vai ficar entre a gente. Isso não tá certo, isso não pode. A família não pode saber. Então, se eu não tenho a minha individualidade, né, a minha subjetividade respeitada dentro da minha própria casa, na minha família, que deveria ser o meu primeiro vínculo e meu primeiro acolhimento, né, para que eu me tornasse, com todas as potencialidades, uma pessoa humana que eu poderia muitas vezes me tornar, eu não vou ter esse acolhimento. Aí eu vou ter que procurar uma outra família. Às vezes é família de amigos, às vezes é nas ruas, às vezes eu vou ter que deixar a minha cidade, né, para eu conseguir ser quem eu sou. Porque Exatamente. Um hétero não é discriminado por ser hétero, né? Esses dias me perguntaram assim, mas tu acha que é importante ainda ter um dia para falar, para comemorar os direitos LGBT? Eu disse, acho sim, acho importantíssimo. Enquanto um indivíduo LGBT continuar sendo morto, assassinado, linchado, decapitado no nosso país e em outros países, né? Simplesmente por ser quem ele é, nós vamos precisar sim. Por isso que a gente não pode tratar, eu também coloquei isso no texto, dessa condição de mimimi, né? Um hétero não precisa se assumir para a família. Um hétero não precisa ter medo de ser espancado por ser quem ele é. Um hétero não precisa ter medo de demonstrar carinho, afeto pelo parceiro, onde quer que esteja. Eu só vou precisar fazer um corte pelo seguinte. Eu recebi um aviso do Instagram, tá? Que o nosso tempo de live, ele tá encerrando, então pode ser que ele corte a live. Valeu, então. Então, eu acho que isso, talvez... assim, né? Vamos encerrando, né?
Acho que vamos encerrando, e já que o César falou em números, acabei de, antes até estava dando uma olhada, e assim, acho que isso é algo para a gente discutir. A cada 29 horas no Brasil, uma pessoa, um indivíduo conhecido como população LGBT, QIA+, né, morre no Brasil. A cada 20 horas. Então, a menos de, assim, um dia, um pouquinho, Isso. a cada morre uma pessoa. E a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. A expectativa de vida de uma pessoa trans. Enquanto que para um hétero é 75, 80, né? 75, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa discutir cada vez mais. E para finalizar aqui, na minha parte, eu queria trazer um trecho do TCC do Paulinho, Me Sinto na Obrigação de Roubar, porque orientei ele, em que ele traz que um dia, dentro do trecho, o pai foi visitar a casa do filho que era homossexual. E ele disse para a esposa depois, né? A casa deles é uma casa normal, igual a todas as outras. A primeira vez que ele foi visitar a casa, então, do filho com seu esposo. E aí ele cita isso. E isso é o que infelizmente, muitas pessoas entendem que, pelo menos, acho que a casa vai ser diferente, que a relação vai ser diferente. Vai ser diferente. E eu garanto, eu tenho quase que certeza que muitas casas de héteros que a gente entra não tem tanto amor quando a gente entra numa casa de pessoas do mesmo sexo. Porque o que mais importa não é a casa, e sim o amor que tem dentro, que irradia lá dentro. Então, acho que quero te agradecer, Ana, por isso. Complementar, porque elas são tão excluídas fora, que quanto mais elas se fortalecerem dentro de casa, no seu convívio é melhor. Porque é ali que elas encontram amor, paz, respeito nessa troca, né? Gente linda, eu queria agradecer imensamente por esse momento de conversa que a gente teve, que seja a primeira de muitas que a gente possa ter pela frente, que vocês continuem persistentes em falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa, como a Mari falou, plantar essa sementinha por onde a gente passar e que a gente possa, aos pouquinhos, ir atingindo mais pessoas e falando sobre isso. Porque quando a gente se torna mãe, além de ser profissional da saúde, essa missão, ela triplica, né? Ela triplica porque a gente não quer jamais que o nosso filho passe por uma situação de desrespeito à vida. Então, obrigada por aceitarem o convite de estar aqui hoje, deixando de lado aí o César tinha compromisso hoje, né? E mesmo assim conseguiu se organizar para estar aqui com a gente. A Mari, que tem uma agenda que eu não vou nem comentar, né? A Mari chega a estar sem voz aqui, tão atucanada, mas eles tiraram esses momentos para estar aqui, tá? Eu fico com esse espaço também aberto, né? Para que a gente converse mais vezes sobre isso, para que a gente traga esse tema mais vezes, assim como muitos outros, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre inclusão, falar sobre respeito, coisas que não deveriam precisar ser faladas, assim como a Mari falou da política de humanização, né? A gente não precisaria falar sobre isso. Mas, infelizmente, a gente precisa, né? Então, quero de todo o meu coração agradecer a vocês. Parabéns pela iniciativa, também, viu? E parabéns. Conte sempre com a gente. Aliás, daqui uns dias tem orientação, né? Gratidão. Né? Gratidão. Só para avisar que daqui o dia 26 tem alguém defendendo a dissertação de mestrado sobre população LGBT. Isso. Renata, beijo, saudade. Obrigado, pessoal. Beijo. Tá aí. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.